Presidente, senhores deputados, a política de saúde do Governo tem consequências extremamente gravosas e nefastas para os utentes do Serviço Nacional de Saúde, como comprova a situação de ruptura e caos em que se encontram os serviços de urgência. A ruptura dos serviços de urgência é o resultado das opções e da política de saúde do Governo, uma política de ataque e desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde. A ruptura dos serviços de urgência é o resultado da política de redução de profissionais e condições materiais para dar resposta às necessidades das populações, do encerramento de serviços de proximidade, da degradação dos serviços de urgência nos centros hospitalares. A ruptura dos serviços de urgência é o resultado da política de redução do número de camas nos hospitais. Só nestes 4 anos foram reduzidas mais de 900 camas no SNS. Esta medida foi um erro e a realidade está a demonstrar todos os dias que as camas encerradas por este Governo fazem falta, tanto que algumas estão agora a ser reabertas. A ruptura dos serviços de urgência é o resultado da política de desvalorização social e profissional dos trabalhadores da saúde, do ataque aos direitos laborais dos profissionais de saúde que preferem emigrar ou reformar-se antecipadamente com cortes nas reformas do que continuar a ser maltratados pelo Governo. Quando acusamos o Governo de desenvolver uma política de ataque e desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde, é de tudo isto que falamos e a ruptura nos serviços de urgência aí está a confirmar que temos razão quando acusamos o Governo de condenar os portugueses à morte antecipada. Senhora Presidente, senhores deputados, a situação de ruptura que afeta de norte a sul do país os serviços de urgência dos hospitais não é pontual, não é de agora. A ruptura dos serviços de urgência está instalada há muitos meses. Há muitos meses que os doentes esperam muitas horas para serem atendidos nos serviços de urgência. A situação de ruptura em que se encontram os serviços de urgência não é, contrariamente ao que o Governo diz, conjuntural. É uma situação estrutural e o Governo sabe-o muito bem. Desde o último debate com o Ministro da Saúde, há 15 dias, os problemas não se resolveram. Antes, pelo contrário, houve um agravamento da situação e tornou-se mais evidente o prejuízo que o Governo está a causar aos doentes. Os últimos dias têm sido férteis em anúncios por parte do Governo de medidas para resolver o caos das urgências. Medidas que, contrariamente ao que o Governo diz, não solucionam definitivamente o problema, apenas o poderão mitigar. Vejamos então algumas dessas medidas. A medida que autoriza os hospitais e centros hospitalares a contratarem profissionais. Esta medida não resolve o problema, pois os hospitais só podem contratar desde que não ultrapassem os montantes previstos no ano de 2014. A medida que prevê o alargamento do horário de funcionamento dos centros de saúde só vigorará até ao final do mês de fevereiro. E o que acontecerá depois? Outra medida, a medida que permite a reabertura de camas nos hospitais, fica muito aquém das necessidades, já que o número de camas encerrados no passado é muito superior à que agora são reabertas. E pasme-se, esta medida tem como objetivo desviar os doentes dos hospitais públicos para os hospitais privados. Demonstra inequivocamente que o Governo se orienta por razões que não são as do interesse público e da salvaguarda do Serviço Nacional de Saúde. Antes, pelo contrário, a ação do Governo continua a ser norteada no sentido de favorecer os grandes grupos económicos do setor da saúde em prejuízo dos utentes. Senhora Presidente, senhores deputados, perante o desastre que está criado na saúde, PSD e CDS tentam fugir às suas responsabilidades e queriam impedir que o Ministro da Saúde viesse prestar contas à Assembleia da República.
Porque não querem PSD e CDS debater o problema. O que temem os deputados do PSD e CDS? Temem o confronto com a realidade. Temem o confronto com o resultado das opções políticas do Governo no Serviço Nacional de Saúde e nos serviços de urgência. O PCP exige que essas responsabilidades sejam assumidas e, por isso, utilizamos o direito potestativo para exigir a presença do Ministro da Saúde na Assembleia da República, impedindo que CDS e PSD possam furtar-se ao debate. E faremos mais. O PCP não se furta ao debate e quer continuar a ouvir de viva voz as dificuldades sentidas pelos utentes e pelos profissionais de saúde. Por isso, realizaremos já, no próximo dia 30, uma audição pública aqui na Assembleia da República sobre as questões da saúde e pela defesa do Serviço Nacional de Saúde. Senhora Presidente, senhores deputados, é preciso pôr fim à destruição do Serviço Nacional de Saúde levado a cabo pelo Governo. É preciso travar esta política e este Governo. É preciso pôr fim à política que todos os dias impede que milhares de portugueses acedam aos cuidados de saúde e procura poupar à custa da vida dos portugueses. Perante problemas que são estruturais e não conjunturais, é necessário mudar de políticas. É necessário contratar profissionais e valorizá-los social e profissionalmente, integrando-os nas carreiras e promovendo a estabilidade laboral. É necessário pôr cobro à contratação de empresas de trabalho temporário. É necessário reforçar os cuidados de saúde primários através da reabertura de centros e extensões de saúde que foram encerrados por este e por anteriores governos. É necessário fazer investimento no Serviço Nacional de Saúde, dotando de meios materiais e financeiros que possibilitem a prestação de cuidados de saúde de qualidade. São estas as soluções que permitem resolver os problemas dos serviços de urgência e do Serviço Nacional de Saúde. É por elas que o PCP continuará a debater-se, disse.